Evangelho, sexta-feira da sexta semana do tempo pascal. Hoje, festa de São Matias Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai, e em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da sexta semana do tempo pascal. Hoje, festa de São Matias Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, logo após a celebração da memória de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a Igreja tem a alegria de celebrar a festa de São Mateus Apóstolo. Mateus foi escolhido para ocupar o lugar de Judas, que, como no livro dos Atos dos Apóstolos, que hoje ouvimos na primeira leitura, abandonou o posto a ele reservado. O lugar a ele reservado por Cristo foi deixado para trás. Judas escolheu algo diferente do que Deus escolheu para ele. Trágica escolha. Mas assim, completaram-se os seus dias. Matias, em vez, vem escolhido do meio daqueles, como ouvimos na primeira leitura, e vamos ter a chance de ouvir no comentário de São João Crisóstomo, que com muita delicadeza e com o seu jeito particular apresenta a eleição de São Matias a partir do comentário ao texto do livro dos Atos dos Apóstolos, que é proposto pela liturgia das horas de hoje. São João Crisóstomo vai nos ajudar a perceber algumas coisas destacadas por São Lucas ao escrever o livro dos Atos dos Apóstolos. A forma como Pedro, tendo a possibilidade de escolher junto com os apóstolos, confiam a Deus a plena autoridade sobre essa decisão. Como eles se dispõem a ouvir aquilo que Deus tem suscitado em seus corações e marcam um itinerário e uma experiência concreta que não poderia estar fora da vida daquele que deve confirmar a fé de seus irmãos. E como, no final, eles esperam e acolhem a decisão apresentada pelo próprio Deus. Os apóstolos nos dão um testemunho de como o Senhor tem a prioridade na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que aquele lugar, outrora escolhido por Deus para ser ocupado por Judas, agora será também o próprio Deus a dizer quem o irá ocupar. Querer ouvir Deus que instrui a decisão a ser tomada. Esse é um testemunho que toca bastante o meu e o seu coração. Queremos de fato ouvir Deus nos instruindo a respeito da decisão a ser tomada na nossa vida, em cada passagem importante da nossa vida?
E depois, sabemos olhar, sabemos colocar em ato as condições necessárias para ouvir a Deus? Ou seja, queremos ser instruídos por Ele, mas sabemos dispor o que é necessário para que essa instrução aconteça? Os apóstolos têm de maneira muito clara aquilo que não pode faltar, os critérios que marcam, ou melhor dizendo, que norteiam como sinal e ao mesmo tempo como condição aqueles que serão os eleitos, ou seja, através desses sinais que norteiam e que definem, elegem uma condição, isso os orienta na direção de cumprir o que Deus quer. Mas não basta apenas estarmos orientados por Deus, é preciso desejarmos de todo o coração cumprir aquilo que é a sua vontade. Então as duas coisas caminham juntas. Quero que Deus me instrua a respeito de como cumprir a sua vontade, primeira. Segunda, sei colocar diante de mim os sinais que o Senhor me entrega para que eu entenda a direção a ser seguida, pois o Senhor vai dando os sinais e colocando diante de nós, de maneira clara, ainda mais agora pela ação do Espírito Santo, tudo aquilo que não pode faltar e tudo aquilo que é essencial, que esteja presente e esteja firme na nossa vida. E olha que maravilha, meus irmãos, o texto que acompanha a festa do apóstolo é João 15, do versículo 9 ao versículo 17. Voltamos para o domingo. Mais uma vez estamos ali diante do mandamento do Senhor. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O apóstolo é aquele que, conhecendo o Senhor e convivendo com Ele, recebeu do seu amor, aprendeu do seu amor e hoje permanece no seu amor e anuncia esse amor e ensina os homens, confirma os homens na perseverança desse amor. Ensina, testemunha esse amor e confirma na fé os homens na perseverança desse amor. Fantástico. Em outras palavras, quem é São Matias? Alguém que desde o primeiro momento que conheceu Jesus, nunca mais o deixou. Alguém que foi alcançado por Cristo e o perseguiu cada dia de sua vida, até o momento em que o Senhor lhe revelou algo a mais para que ele pudesse abraçar. Matias foi apóstolo porque Judas renunciou, porque Judas não quis o lugar a ele reservado pelo Senhor. Muito bem. Podemos dizer que a vocação apostólica alcançou o coração de Matias. Que Deus aos poucos chamou ou deu-lhe a conhecer algo a mais que tinha para si. Ao longo da nossa vida, o Senhor vai nos dando a conhecer a história da nossa vocação. Não é um mérito ou demérito. Não se trata aqui de um prêmio. Matias foi premiado por algo, por ser uma pessoa boa e ter feito o que era certo. Em um determinado momento da vida, o Senhor lhe deu a conhecer algo mais sobre o seu plano de amor. E Matias respondeu sim. E permaneceu no sim. Ao invés, Judas respondeu sim, mas não permaneceu no sim que respondeu. Então não podemos dizer que a vocação de um acontece porque a vocação do outro andou mal. O Senhor faz a proposta vocacional segundo a escolha do seu coração.
E Matias, ao receber essa proposta de Deus, respondeu com o seu sim, prontamente, e seguiu o Senhor até o fim. E permaneceu no sim que ele deu. Então aqui está uma grande aliança de intercessão com São Matias. Peçamos a São Matias a graça de interceder por nós, para que possamos, dando o sim para a nossa vocação, permanecermos nesse sim até o fim. Por que esse testemunho em São Matias se torna forte para a gente hoje? Porque a vocação de Matias nos faz olhar para aquilo que foi a história da vocação de Judas e pensar na resposta de Matias ao chamado do Senhor nos leva a recordar que existe a possibilidade de dar uma resposta diferente daquela que Matias deu. Por isso peçamos ao Senhor o socorro dos céus, para que nós possamos responder como Matias e permanecer na resposta que ele deu. Aqui se torna especialmente importante a celebração de ontem, a memória de Nossa Senhora de Fátima, que nos chama a buscar refúgio no seu Imaculado Coração. Que alegria maior para o coração da Santíssima Mãe. Como ouvimos ontem, em cada uma das leituras que dividimos de Santo Afonso, a oração de Santo Efrém, a oração de Santo André de Creta, e a palavra de tantos santos e santas, como as palavras de São Bernardo, as palavras de Santo Antônio, que tenho certeza que muitos disseram, puxa, mas caramba, quantas coisas belíssimas escreveu Santo Antônio e a gente não fala quase sobre elas. Pois é, são belíssimos os escritos de Santo Antônio. E todos eles perseveraram firmemente na fé, porque consagraram a sua história vocacional, a sua vida, à intercessão e aos cuidados da Santa Mãe de Deus. Buscaram refúgio nesse coração imaculado. Como vimos ontem, como pode pensarmos que sem a ajuda da Santíssima Virgem Maria conseguiremos amar tanto e tão bem nosso Senhor? Sem dúvidas, é ela que nos leva à intimidade desse coração divino, que súplica apresentada pela Virgem Maria ao seu Filho não seria por ele ouvida? Que filho, suplicando a essa mãe que lhe conquiste por sua intercessão a salvação, não será atendido ela que com infinito amor ama cada um de nós, pois nos ama no amor de seu Filho? Ela que na terra conquistou tanto do coração de Jesus, agora coroada Rainha dos Céus, quanto mais não consegue por todo o gênero humano, por cada um de nós. Como é significativo olharmos, estamos falando que a sexta semana é a semana marcada pelos testemunhos pelo testemunho daqueles que amaram até o fim, né? Daqueles que recebendo o mandamento do Senhor perseveraram. Muito bem. Bem, no meio dessa semana, nos deparamos com a memória de Nossa Senhora de Fátima e agora com a festa de São Matias, a Rainha dos Apóstolos, que intercedeu por cada um deles, que intercede por toda a Igreja, intercede por cada um de nós que fomos confirmados, que recebemos a fé dos apóstolos e recebemos a confirmação dessa fé cotidianamente, que nós possamos consagrar a nossa perseverança batismal à intercessão da Santíssima Virgem Maria.
e que todos aqueles que estão discernindo a sua vocação, rapazes e moças que nos acompanham pelos canais dos nossos grupos, não deixem de pedir a intercessão hoje, especialmente hoje a intercessão de São Matias, para que vocês cumpram aquilo que está no coração de Deus, o que Ele pensou e propôs para cada um de vocês. Que Ele possa falar ao coração de vocês qual é a proposta de vida, qual é a vocação que Ele tem pensada para vocês, e que ao descobrirem isso, tenham a coragem de responder prontamente com um sim, e pela intercessão de São Matias e da Virgem Santíssima, perseverar até o fim da vida de vocês nesse sim dado. E todos vocês, irmãos e irmãs, que receberam a aliança do matrimônio, e todos nós que nos consagramos, por meio da vida consagrada, possamos também nos tornarmos amigos de São Matias, intercedendo essa graça de renovarmos o nosso sim, a vocação que o Senhor nos deu a conhecer, o chamado que Ele nos fez compreender e que humildemente esperou por nossa resposta, e que nós possamos, em fidelidade, perseverar até o fim nessa resposta dada, e que a Virgem Maria nos acompanhe com sua preciosíssima e singular intercessão. Ela que é a Rainha dos Apóstolos e Mãe de todos nós. Vamos olhar juntos agora o texto de São João Crisóstomo, bispo. Estamos no século IV. E ele escreve a respeito da escolha de São Matias, marcando os pontos que o padre já comentou. Mas vamos ouvir. É sempre muito agradável ouvir São João Crisóstomo pelo seu modo coloquial de falar a todo o povo. E nós estamos no século IV, né? E como pode? É uma linguagem tão acessível e tão clara para todos nós que estamos bem distantes historicamente daquele momento. Mostra-nos, Senhor, quem escolheste. Esse é o título do texto. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse, como nos fala o livro dos Atos dos Apóstolos: Pedro, a quem Cristo tinha confiado o rebanho, movido pelo fervor do seu zelo, e porque era o primeiro do grupo apostólico, foi o primeiro a tomar a palavra. Irmãos, é preciso escolher dentre nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ouve a opinião de todos, a fim de que o escolhido seja bem aceito, evitando a inveja que poderia surgir, pois estas coisas, com frequência, são origem de grandes males no meio da comunidade. Estão vendo? Olha a lucidez e a atualidade dessa afirmação, né? A delicadeza de São Pedro, entendo o primado da palavra, a primazia, né? Ouve a todos, acolhe a todos, de maneira que sejam escolhidos aqueles bem aceitos pela comunidade, a fim de que não surjam outros males por conta de uma insensibilidade, não por conta de uma falta de clareza da parte do apóstolo na hora de agir, mas o cuidado para que o agir não venha a ferir o coração do meu irmão. Isso é muito importante. Para a gente, às vezes, basta estar certo de que a ação não tem uma perversão ou uma condição de vício e a gente já sai agindo como um trator. Vamos um pouco mais devagar, né? Onde é que está a sensibilidade do nosso coração? O Senhor semeia tanto na docilidade do Espírito, da sua sensibilidade em nós, não é para a gente sair agindo feito um trator, né? Vamos buscar aprender essa docilidade no agir, que é também sinal de conversão e testemunho da presença de Deus em favor do nosso irmão, que coloca em fuga a ação do inimigo, que sorrateiramente tenta se infiltrar nas brechas, né? E tenta provocar ou
gerar inquietações na sensibilidade de nossos irmãos. Então, agir com docilidade é também pensar no bem do outro e oferecer por ele uma atitude de graça, uma atitude de paz, pois o preserva de um mal ou de um escorregão maior, como por exemplo seria aqui citado por São João Crisóstomo, a inveja. Continuando o texto. Mas Pedro não tinha autoridade para escolher por si só? É claro que tinha. Mas absteve-se para não demonstrar favoritismo. Além disso, ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então, eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Não foi Pedro que os apresentou, mas todos, como podemos ouvir no texto. O que ele fez foi aconselhar esta eleição, mostrando que a iniciativa não era sua, mas fora anteriormente anunciada pela profecia. E aqui a referência que é feita é o Salmo, né? Os 2 salmos que são citados por São Pedro durante o diálogo com os irmãos. Mas essa delicadeza de Pedro de não demonstrar o favoritismo, agora ficou claro porque São João Crisóstomo havia falado isso, pois ele recolhe os nomes que foram apresentados. Sua intervenção, nesse caso, foi interpretar a profecia e não impor um preceito. Belíssimo, belíssimo. E continua, é preciso dentre os homens que nos acompanharam, pontua o apóstolo. Repara como se empenha em que tenham sido testemunhas oculares, embora o Espírito Santo devesse ainda vir sobre eles, dá a isso grande importância e, de fato, o que marca a identidade apostólica, dentre outras coisas, obviamente a eleição de Deus por primeiro, mas serem testemunhas oculares. Dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo e que o Senhor Jesus havia no meio de nós, todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, então ele marca um ponto, né? Refere-se àqueles que conviveram com Jesus e não aos que eram apenas discípulos de Jesus. De fato, eram muitos os que seguiam desde o princípio. Vê como diz o Evangelho? Era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele faz referência a André e João aqui, citados no 1º capítulo do Evangelho de São João, como ponto, né? Como marco. Desde o batismo de João, o próprio São João escreveu seu Evangelho e faz essa referência falando de si e falando de Santo André, né? Desde o batismo de João. Então era ali, desde aquele momento. Ouviram as palavras de João e seguiram, do precursor ao Cristo. Voltando ao texto. Durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, com razão assinala este ponto de partida, já que ninguém conhecia por experiência o que antes se passara, mas foram ensinados pelo Espírito Santo. Até o dia em que foi elevado ao céu, agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição, assim completa o apóstolo seu discurso no livro dos Atos dos Apóstolos. Não disse Pedro, testemunha de tudo mais, porém testemunha de sua ressurreição. Na verdade, seria mais digno de fé quem pudesse testemunhar: aquele que vimos comer e beber e que foi crucificado, foi esse que ressuscitou. Não interessava ser testemunha do tempo anterior, nem do seguinte, nem dos milagres, mas simplesmente da ressurreição. E desse modo, Pedro coloca o ponto-chave sobre a ressurreição do Senhor. Porque todos os outros fatos eram manifestos e públicos. Só a ressurreição tinha acontecido secretamente e só eles a conheciam, pois o Senhor se revelou a eles ressuscitado. Belíssimo, hein? Guardem isso, muito significativo. E então rezaram juntos, dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos. Tu, não nós.
Com acerto, o invocam como aquele que conhece os corações, pois a eleição deveria ser feita por ele, e não por mais ninguém. Assim falavam com toda a confiança, porque a eleição era absolutamente necessária. Não disseram, escolhe, mas mostra-nos quem escolheste. Bem sabiam que tudo está predestinado por Deus. Então tiraram a sorte entre os dois. Ainda não se julgavam dignos de fazer por si mesmo a eleição. Por isso desejaram ser esclarecidos por algum sinal que o Senhor lhes concedeu prontamente. E dessa forma completou-se a escolha de São Matias, que hoje celebramos. Que pela intercessão desse santo apóstolo possamos nós perseverarmos no nosso sim até o fim da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Matias apóstolo e da Rainha dos Apóstolos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.